Bom dia a você que acompanha já a segunda hora do Jornal da CBN deste sábado, dia 24 de junho de 2017. E o Jornal da CBN começa a segunda hora para falar sobre saúde. Inclusive uma discussão importante sobre procedimentos, exames, tratamentos que não estão incluídos na cobertura obrigatória dos planos de saúde. Agora está em estudo, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar quer incluir na cobertura dos planos pelo menos 15 procedimentos que estariam fora dessa lista. Essa lista tem também medicamentos que incluem pela primeira vez o tratamento de esclerose múltipla. E a gente está em contato neste momento com o advogado especializado em direito nas áreas médica e de saúde, que é o Rodrigo Araújo. Olá, doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Fabiola. Um bom dia também aos ouvintes da Rádio CBN. Bom, será que será possível fazer essa inclusão? Porque a gente sabe que existe essa disputa aí com os planos de saúde. E o que o senhor acha que é importante nessa mudança e incluir esses 15 procedimentos nos planos de saúde agora? Fabiola, qualquer inclusão no rol é importante para o consumidor. Esse rol ele é sempre muito defasado quando comparado com a medicina mais moderna que já é praticada no país. E, portanto, qualquer nova inclusão é um benefício para o consumidor. Hoje, um dos maiores motivos de ações contra planos de saúde é justamente a negativa de cobertura de procedimentos porque não constam desse rol da Agência Nacional de Saúde. As operadoras de saúde entendem que elas são obrigadas a cobrir apenas aquilo que consta especificamente nesse rol e de acordo com as diretrizes de utilização da ANS. Já o Poder Judiciário, na maioria das vezes, entende que esse rol ele é meramente exemplificativo e ele revela, ele delimita a cobertura mínima dos planos de saúde e a operadora de saúde não pode limitar o atendimento a esse rol, que é atualizado apenas a cada 2 anos. E para a gente entender, como é que é feito esse estudo, essa análise, para ver o que deve ou não ser incluído? E uma decisão da Agência Nacional obriga os planos de saúde a incluírem isso ou precisa passar por outras instâncias? Não, a partir do momento que a Agência Nacional de Saúde ela inclui o procedimento no rol, ele passa a ter cobertura obrigatória por todos os planos de saúde que são comercializados no país sem nenhuma discussão. As operadoras, inclusive, também não se opõem, elas não questionam isso. O problema, como eu falei, é a lentidão com que esses novos procedimentos são incorporados. Existem procedimentos que já são praticados pela medicina brasileira há mais de 10 anos e que ainda não foram incorporados a esse rol. E os consumidores ficam sem essa cobertura enquanto a ANS não o inclui. E por que essa lentidão, hein, doutor Rodrigo? Por que acontece essa lentidão? Então, essa é a pergunta que todo mundo quer a resposta. Por que demora tanto para a ANS aprovar um novo procedimento? Você me fez uma pergunta sobre qual é o critério de aprovação desses procedimentos. Nós não sabemos, não existe um critério claro para o consumidor, para o mercado, que decide qual procedimento será ou não incorporado a esse rol. É porque o senhor até mesmo falou... Não, pode concluir. Hoje nós temos quem aprova, quem reconhece a eficácia de um procedimento no país é o Conselho Federal de Medicina. A partir do momento em que esse procedimento ele passa a ser realizado com segurança pela medicina brasileira, ele é aprovado pelo CFM. Uma vez aprovado pelo CFM, a ANS tinha que automaticamente incluí-lo no rol. E não é a ANS que tem essa competência para dizer se o procedimento é ou não eficaz e se ele deve ou não ser incluído nesse rol de coberturas mínimas obrigatórias. Agora, o senhor mesmo estava falando, né, que hoje as pessoas recorrem à justiça. Essa lentidão, ela traz a história da judicialização da saúde, né? E uma lentidão na justiça, inclusive, não? Olha, até que na justiça, por serem ações que demandam medidas urgentes, você consegue uma liminar e até não é tão lento para que o paciente consiga esse tratamento. Hoje, ajuizada uma ação e feito esse pedido de liminar, cerca de 3, 5 dias úteis no máximo, o juiz ele já vai ter decidido sobre esse pedido e uma vez deferido, ele já determina que a operadora de saúde cubra o procedimento. O problema é o volume de ações que chegam à justiça. Hoje
você conseguiria diminuir sensivelmente esse número de ações se esse rol de procedimentos da ANS estivesse atualizado àquelas práticas que já são consagradas na nossa medicina. Além desse rol estabelecer quais são os exames, as cirurgias, os procedimentos, as terapias e até mesmo alguns medicamentos de uso oral que são de cobertura obrigatória dos planos de saúde, esse rol também estabelece quais são as diretrizes de utilização. O que é isso? Você tem um procedimento que ele... Um exame, por exemplo, o exame de PET scan. O PET scan é um exame muito utilizado pelos médicos oncologistas para poder verificar se o paciente ele tem metástase de um tumor primário, tem metástase de um câncer. O PET scan ele está previsto no rol da ANS, porém só para alguns tipos de tumores. Mesmo entre esses tumores que constam das diretrizes de utilização, ainda há algumas diretrizes muito específicas, como por exemplo, uma mulher que tem câncer de mama, ela só vai ter direito à cobertura do PET scan se ela já tiver metástase. Mas o exame serve justamente para verificar se há um desenvolvimento de metástase. Então, por que você tem que esperar a mulher ter metástase para só então ter direito à cobertura do exame? São limitações muito severas. E que colocam em risco a saúde das pessoas, que eu acho que é o que é mais grave, né? Agora tem um outro ponto aí também, né, doutor Rodrigo, porque às vezes a gente nem sabe que isso é obrigatório e recebe a negativa, e o consumidor não tem as informações em mãos para poder brigar pelo direito dele e desiste até mesmo. Disso muitas vezes paga, né? E isso acontece com muita frequência, não? Acontece. Quando o consumidor recebe uma negativa de cobertura de um procedimento, de um tratamento qualquer, é importante que ele consulte a operadora de saúde e requira por escrito o motivo dessa negativa. Hoje existe uma resolução da própria Agência Nacional de Saúde que exige que a operadora responda a esse consumidor por escrito uma vez feito esse pedido. Quando o consumidor receber essa resposta, ele pode inicialmente fazer uma reclamação na própria ANS. A ANS, se ela reconhecer que essa reclamação, por exemplo, se o procedimento ele constar do rol da ANS e mesmo assim for negado, ela vai intimar a operadora e a operadora normalmente ela revê esse posicionamento. Agora, se o procedimento não consta do rol mesmo, a ANS vai informar isso ao consumidor e aí a eles estará somente o Poder Judiciário. Muitos consumidores, eles acabam não ajuizando uma ação em razão do custo. Quando se trata de um procedimento muito caro, os consumidores, eles não têm a quem recorrer. Mas quando se trata de um exame, de uma terapia mais simples, muitos consumidores acabam pagando por isso. E isso gera uma economia bastante grande para os cofres das operadoras. Porque enquanto essa economia for maior do que os gastos que as operadoras têm com as ações judiciais, ainda vai valer a pena continuar negando a cobertura. Agora, o que a gente está até o início aqui da nossa entrevista, e o motivo da nossa entrevista, dessa proposta da ANS de colocar mais 15 novos procedimentos, isso está em consulta pública neste momento. Isso significa o quê, senhor Rodrigo? Que isso pode, por exemplo, mudar alguns procedimentos entrarem, outros saírem? O que significa eles colocarem isso em consulta pública? Exatamente. Quando a ANS coloca em consulta pública qualquer resolução ou procedimento, ela põe à disposição do mercado para que ele possa, para que as partes interessadas, como o próprio Conselho Federal de Medicina, entre outros órgãos, possam se manifestar, e mesmo o consumidor, mesmo um médico, ele pode entrar no site da ANS e fazer e dar a sua opinião sobre esse novo rol. E, de acordo com as opiniões que ela colher nesses 30 dias, ela pode sim alterar, incluir ou excluir procedimentos e medicamentos. É importante que o consumidor, que os órgãos ligados à área da saúde, eles se manifestem para ver se consegue ampliar um pouco esse rol. Porque nós temos procedimentos, como eu falei, existe uma ação ajuizada pelo Ministério Público Federal do Piauí, acho que foi em 2013 ou 2014, onde foi contra a própria ANS, onde foi requerido que a ANS incluísse nesse rol um procedimento que é o implante de uma prótese valvar no coração. Esse implante é feito através de catéter, que é uma técnica muito menos invasiva para pacientes que são muito idosos ou que têm doenças graves que não permitem a eles fazer a cirurgia tradicional, aquela cirurgia de peito aberto. O Ministério Público Federal, ele conseguiu eliminar, no ano passado, essa liminar foi confirmada por sentença, obrigando a ANS a incluir esse procedimento no rol, e até hoje o procedimento não foi sequer relacionado numa consulta pública. Então é
importante que a sociedade participe, insista com a ANS para que ela amplie ainda mais esses procedimentos que serão incluídos a partir desse novo rol que entrará em vigor em janeiro de 2018. Ou seja, momento de pressão, é isso. Exatamente. De todas as partes, tanto da área médica quanto também da área dos consumidores, é momento de pressionar até para ver se a gente consegue agilizar a entrada de novos procedimentos. Como o senhor falou, há uma lentidão gigante em relação ao que está acontecendo na área da ciência, inclusive, né? Com a chegada de novos tratamentos, novos medicamentos, e tudo isso demora muito para chegar ao plano de saúde. Agradeço a sua análise aqui na CBN. Um bom dia ao senhor. Bom dia, Fabíola. Obrigado. Nós ouvimos aqui um advogado especializado na área de saúde, o Dr. Rodrigo Araújo, conversando conosco. Ele que é especializado justamente em medicina e também é membro da World Association for Medical Law. 7 horas e 15 minutos.